Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Instituto do Movimento da Tradição Teonomista Reformada Brasileira, IMTTRB. Eu sou Caleb Elias e neste vídeo trataremos de um dos temas mais controversos da atualidade, mas também de um dos assuntos em que a lei de Deus fala de maneira mais clara e objetiva. Mulheres não podem assumir posições de autoridade. Vivemos em uma época em que praticamente todas as instituições da sociedade foram remodeladas pelos pressupostos humanistas do igualitarismo moderno e do feminismo. Como consequência, muitos cristãos passaram a interpretar a Escritura à luz das ideologias contemporâneas, quando deveria ocorrer exatamente o contrário. Toda cultura, toda filosofia e toda organização social devem ser julgadas pela revelação infalível de Deus. Afinal, só a revelação infalível de Deus é o critério absoluto pelo qual tudo deve ser avaliado e julgado, e o único padrão pelo qual se distingue a verdade do erro, o bem do mal e, consequentemente, o justo do injusto. Deuteronômio 4, 1 a 2, 5 a 8, 16, 20, Isaías 8, 20, Mateus 4, 4, 5, 17 a 19, João 17, 17, 2 Timóteo 3, 16 a 17, Hebreus 4, 12, Tiago 4, 12. Nosso objetivo neste estudo não é promover qualquer sentimento de desprezo contra as mulheres, nem diminuir ou negar sua dignidade como portadoras da imagem de Deus. Pelo contrário, a Bíblia atribui à mulher uma posição de grande honra, importância e responsabilidade dentro da criação. Entretanto, honra não significa identidade de função. Igual valor diante de Deus nunca significou igualdade de ofícios, responsabilidades ou autoridade. A questão central deste vídeo não será aquilo que a cultura pensa sobre homens e mulheres, nem aquilo que as legislações modernas estabeleceram, mas sim uma pergunta muito mais importante: como Deus, através da lei revelada em Sua palavra, estruturou a autoridade em sua criação? Ao longo deste estudo, demonstraremos, a partir das Escrituras, que Deus estabeleceu uma ordem de governo que começa na própria criação e permanece válida em todas as épocas da história. Veremos que essa ordem se manifesta na família, na igreja e também na esfera civil, onde a autoridade pública deve ser normatizada pelas ordenanças e princípios estabelecidos pelo próprio legislador supremo. Defender que a mulher não foi chamada por Deus para exercer autoridade governamental sobre homens não significa negar que ela possua verdadeira autoridade em sua própria esfera de responsabilidade. A Escritura apresenta a mãe como alguém investido de autoridade real sobre seus filhos, sendo chamada a ensinar, disciplinar, instruir e governar o lar juntamente com seu marido, sempre dentro da ordem estabelecida por Deus. Portanto, este vídeo não defenderá a inexistência de autoridade feminina, mas a delimitação bíblica das diferentes esferas de autoridade, conforme o propósito do Criador. Infelizmente, grande parte das discussões atuais parte do pressuposto de que toda distinção de papéis representa injustiça ou inferioridade. A Bíblia, porém, ensina exatamente o oposto. A diversidade de funções manifesta a sabedoria, a ordem e a glória de Deus. Quando cada pessoa ocupa o lugar que o Senhor lhe designou, há harmonia. Quando essa ordem é rejeitada, surgem confusão, conflito e rebelião contra a autoridade divina. Assim,
Ao longo desta exposição, examinaremos cuidadosamente o testemunho das Escrituras desde Gênesis até o Novo Testamento, analisando os fundamentos da criação, a estrutura da família, o governo da igreja e os princípios bíblicos relativos ao exercício da autoridade civil. Que este estudo nos conduza não às opiniões da nossa geração, mas à submissão reverente diante da autoridade absoluta da palavra de Deus, reconhecendo que somente o Senhor possui o direito de estabelecer quem governa, quem exerce autoridade e quais são os limites de cada vocação instituída por ele. Bom, o primeiro ponto da nossa abordagem, a ordem da criação, o fundamento da autoridade masculina. Antes de discutirmos a família, a igreja ou o Estado, precisamos compreender um princípio fundamental das Escrituras. A autoridade não surgiu como consequência da queda do homem, mas foi estabelecida pelo próprio Deus, por meio da sua lei na criação. Portanto, a questão da liderança masculina não pertence à cultura hebraica, ao contexto greco-romano ou a alguma tradição eclesiástica. Ela pertence à própria ordem criada por Deus e fundamentada em sua lei. A cosmovisão bíblica ensina que Deus é um Deus de ordem. Toda autoridade legítima procede dele e existe para refletir e ser exercida sob seu governo soberano sobre a criação. Gênesis 1, 28. Assim como Deus estabeleceu diferentes funções entre as pessoas da Trindade, sem qualquer inferioridade de natureza, também estabeleceu diferentes funções entre homem e mulher, sem qualquer desigualdade quanto ao valor diante dele. A própria narrativa da criação revela uma sequência intencional. O homem foi criado primeiro, recebeu diretamente de Deus o mandato cultural ou pacto do domínio, a responsabilidade de guardar o jardim e a proibição referente à árvore do conhecimento do bem e do mal antes mesmo da criação da mulher. Posteriormente, Deus criou a mulher como auxiliadora correspondente ao homem, demonstrando complementaridade, mas também uma ordem funcional estabelecida pelo próprio Criador. Gênesis 1, 26 a 28, 2, 7 a 9, 2, 15 a 18, 2, 21 a 24. Essa ordem não é arbitrária. O fato de Adão ter sido criado primeiro possui significado teológico. O Novo Testamento utiliza exatamente essa ordem da criação como fundamento para o exercício da autoridade masculina, e não qualquer costume cultural temporário. 1 Coríntios 11, 3, 7 a 9, 11 a 12, 14, 33 a 35, Efésios 5, 22 a 33, Colossenses 3, 18 a 19, 1 Timóteo 2, 11 a 14, 3, 1 a 7, Tito 2, 3 a 5, 1 Pedro 3, 1 a 7. É importante observar que, quando Satanás tentou destruir a ordem estabelecida por Deus, ele não abordou primeiro Adão, que havia recebido diretamente a responsabilidade do pacto. Em vez disso, dirigiu-se à mulher, invertendo deliberadamente a estrutura de autoridade instituída pelo Senhor. Em seguida, Adão abandonou sua responsabilidade de liderança pactual e seguiu sua esposa em desobediência, tornando-se culpado diante de Deus. O pecado, portanto, envolveu também uma inversão da ordem de autoridade estabelecida na criação. Gênesis 3, 1 a 19. Romanos 5, 12 a 19. Mesmo após a queda, Deus chamou Adão
para prestar contas primeiro. Embora Eva tivesse sido a primeira a comer do fruto, o Senhor dirigiu-se inicialmente ao homem, porque ele havia sido constituído cabeça da família e responsável pela administração do pacto. Essa realidade demonstra que a responsabilidade da liderança masculina permanece mesmo quando outros participam do pecado. Gênesis 3, 8 a 19. Ao longo de toda a história da redenção, Deus continua chamando homens para exercerem o governo representativo de seu povo. Os patriarcas da aliança eram homens. Os sacerdotes eram homens. Os reis de Israel eram homens. Os juízes ordinários levantados por Deus eram homens. Os profetas canônicos eram homens. Os apóstolos escolhidos por Cristo eram homens. E os presbíteros e bispos estabelecidos para governar a igreja também deveriam ser homens qualificados, segundo critérios claramente definidos nas Escrituras. Êxodo 18, 21 a 26. Números 1, 2 a 4. Deuteronômio 1, 13 a 17. 17, 14 a 20. 1 Samuel 8, 1 a 22. Mateus 10, 1 a 4. Atos 6, 1 a 6. 14, 23. 20, 17 a 35. 1 Timóteo 3, 1 a 7. Tito 1, 5 a 9. Isso não significa que Deus nunca tenha usado mulheres em circunstâncias extraordinárias. As Escrituras registram casos como Débora, Hulda e Esther. Entretanto, essas situações não estabelecem uma norma permanente nem revogam os princípios gerais revelados na criação e confirmados pela lei bíblica. Em diversos momentos da história redentiva, Deus utilizou circunstâncias excepcionais para cumprir seus propósitos soberanos, sem transformar tais exceções em modelo normativo para todas as épocas. Juízes 4 a 5. 2 Reis 22, 14 a 20. Esther 4 a 9. O princípio geral permanece inalterado. A autoridade sobre homens adultos foi confiada por Deus ao homem, não por superioridade intelectual, moral ou espiritual, mas por designação do Criador. A autoridade bíblica nunca é um privilégio para exercer tirania, é uma vocação de serviço, proteção, governo justo e responsabilidade diante de Deus. Quanto maior a autoridade, maior será também o julgamento daquele que a exerce. Deuteronômio 16, 18 a 20. Salmo 82. Ezequiel 34, 1 a 10. Marcos 10, 42 a 45. Romanos 13, 1 a 4. Hebreus 13, 17. Tiago 3, 1. Portanto, a liderança masculina não nasce da força física, da tradição cultural ou de construções sociais. Ela nasce da própria criação, é confirmada pela lei de Deus, reafirmada pelos profetas, preservada por Cristo e ensinada pelos apóstolos. Rejeitar essa ordem não significa apenas discordar de um modelo de organização social, mas questionar e atacar a própria sabedoria do Criador, que estabeleceu todas as coisas segundo sua perfeita vontade. Gênesis 1 a 3, Salmo 19, 7 a 11, Isaías 33, 22, Mateus 5, 17 a 19, Romanos 11, 33 a 36, 1 Coríntios 11, 3, 14, 33, Efésios 1, 9 a 11. Segundo ponto da nossa discussão neste vídeo. A mulher não deve exercer autoridade sobre o homem na família. Depois de estabelecermos que a autoridade masculina
possui seu fundamento na ordem da criação e é derivada da lei de Deus, precisamos examinar como essa ordem se manifesta na primeira instituição criada por Deus, a família. Segundo as Escrituras, o lar não é uma associação igualitária, sem estrutura de governo. Deus constituiu o marido como cabeça da esposa e responsável pelo governo pactual da casa. Essa chefia não é resultado da queda, mas deriva da própria criação e é reafirmada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Gênesis 2, 18 a 24, 3, 16, 18, 19. 1 Coríntios 11, 3, Efésios 5, 22 a 24, Colossenses 3, 18, 1 Pedro 3, 1 a 6. Em primeiro lugar, a chefia do marido como ordem divina. O apóstolo Paulo declara explicitamente que o cabeça da mulher é o homem. 1 Coríntios 11, 3. Em Efésios 5, ele compara a relação entre marido e esposa, a relação entre Cristo e sua igreja, afirmando que o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 5, 22 a 33. Isso significa que o marido recebeu de Deus a responsabilidade de liderar espiritualmente o lar, proteger a família, prover para a casa, ensinar os caminhos de Deus, tomar decisões finais quando houver impasse legítimo. A autoridade do marido, portanto, não é tirânica, nem absoluta. Ela é delegada por Deus e limitada pela lei de Deus. O homem não possui o direito de governar segundo seus caprichos, mas deve exercer sua liderança em amor sacrificial, justiça e temor do Senhor. Deuteronômio 6, 6 a 9. Josué 24, 15. Efésios 5, 25 a 29. Colossenses 3, 19. Em segundo lugar, a submissão da esposa como reconhecimento da ordem criada. Quando a Escritura ordena que a esposa seja submissa ao marido, ela não está ensinando inferioridade ontológica, mas reconhecimento da estrutura de autoridade estabelecida por Deus. Efésios 5, 22 a 24, Colossenses 3, 18, Tito 2, 4 a 5, 1 Pedro 3, 1 a 6. Assim como Cristo se submeteu voluntariamente ao Pai, sem deixar de possuir plena divindade, a esposa é chamada a submeter-se ao marido sem perder sua dignidade, inteligência ou valor diante de Deus. O princípio bíblico é: igualdade de valor não implica igualdade de autoridade. E diferença de função não implica inferioridade de natureza. Em terceiro lugar, a mulher possui autoridade sobre os filhos. A perspectiva bíblica que estamos defendendo não nega toda a autoridade feminina. A mãe exerce verdadeira autoridade sobre seus filhos dentro da esfera doméstica. A lei de Deus ordena que os filhos obedeçam tanto ao pai quanto à mãe. Êxodo 20, 12. Levítico 19, 3. Deuteronômio 5, 16. Provérbios 1, 8. 6, 20. Efésios 6, 1 a 3. A mulher é chamada a ensinar os filhos. Provérbios 31, 1. Tito 2, 3 a 5. Discipliná-los juntamente com o marido. Provérbios 13, 24. 22, 6. Administrar os aspectos do lar. Provérbios 31, 10 a 31. 1 Timóteo 5, 14. Formar o caráter da próxima geração. Deuteronômio 6, 6 a 9. Provérbios 31, 26 a 28. Portanto, a mulher possui autoridade materna e doméstica, mas essa autoridade não a coloca como governante sobre o marido. Em quarto lugar, a inversão da ordem familiar. Quando a esposa assume o papel de cabeça da família e o marido abdica,
de sua responsabilidade, ocorre uma inversão da ordem estabelecida por Deus. A Bíblia apresenta essa inversão como sinal de desordem e juízo, não como ideal a ser buscado. Isaías 3:12, Gênesis 3:17, 1 Coríntios 14:33. Muitos lares contemporâneos sofrem exatamente porque o homem deixou de liderar. A mulher foi levada a ocupar uma posição que Deus não lhe designou. A estrutura pactual da família foi substituída por modelos igualitários ou matriarcais. O resultado frequente é confusão de papéis, conflitos constantes e enfraquecimento da autoridade familiar. Quinto, o padrão bíblico do lar. O modelo apresentado pelas Escrituras pode ser resumido assim: Cristo, depois o marido, cabeça da família, depois a esposa, auxiliadora e cooperadora, e então os filhos. Nesse modelo, o marido governa em submissão a Cristo, a esposa auxilia e coopera em submissão ao marido. Os filhos obedecem aos pais. Toda a família vive sob a autoridade suprema da lei de Deus. Assim, a Bíblia ensina que a mulher não deve exercer autoridade governamental sobre o homem dentro da família, porque Deus constituiu o marido como cabeça do lar desde a criação. Ao mesmo tempo, a mulher possui verdadeira autoridade sobre seus filhos e desempenha um papel indispensável na administração da casa e na formação espiritual da próxima geração. O padrão da lei bíblica não é a ausência de autoridade feminina, mas uma ordem hierárquica e complementar na qual cada membro da família exerce a vocação que Deus lhe confiou. Gênesis 2:18-24, Êxodo 20:12, Provérbios 31:10-31, Efésios 5:22-33, Colossenses 3:18-21, Tito 2:3-5, 1 Pedro 3:1-7. Terceiro tópico, ponto da nossa discussão. Mulheres não devem assumir posições de autoridade na igreja nem no governo civil. Depois de compreendermos que Deus estabeleceu uma ordem de autoridade na família, devemos reconhecer que esse mesmo princípio e padrão se estende às demais instituições por ele ordenadas. A Bíblia apresenta 3 esferas fundamentais de governo: a família, a igreja e o Estado. Embora cada uma possua competências distintas, todas devem submeter-se à mesma lei de Deus e se fundamentar na ordem estabelecida pelo Criador. Gênesis 1:26-28, Êxodo 18:13-26, Deuteronômio 1:9-18, Salmo 2:10-12, Isaías 33:22, Romanos 13:1-7. As Escrituras não apresentam uma ética diferente para cada esfera. Existem ordenanças que estabelecem funções específicas para cada esfera humana, mas essas ordenanças procedem da mesma lei, a lei de Deus. O mesmo Deus que ordenou a estrutura da família também estabeleceu quem deve exercer o governo e a autoridade na congregação do seu povo e na magistratura civil. Então, em primeiro lugar, a autoridade na igreja pertence aos homens qualificados por Deus. O Novo Testamento afirma de maneira direta que a mulher não deve ensinar nem exercer autoridade sobre o homem na assembleia da igreja. O fundamento dessa proibição não é cultural, mas a própria ordem da criação, baseada na lei de Deus, através do mandato do domínio. O apóstolo Paulo escreve: a mulher aprenda em silêncio, com toda
a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2, 11 a 14. Observe que Paulo fundamenta seu argumento em Gênesis e não em costumes de Éfeso. Portanto, trata-se de um princípio autoritativo permanente da criação. Da mesma forma, em outra passagem, Paulo determina que as mulheres não exerçam autoridade pública à Assembleia da Igreja, preservando a ordem estabelecida por Deus. 1 Coríntios 14, 33 a 40. Consequentemente, os ofícios de presbítero, ancião, bispo e pastor são reservados aos homens que preencham as qualificações estabelecidas na palavra de Deus. Atos 20, 17 a 35. Efésios 4, 11 a 16. 1 Timóteo 3, 1 a 7. Tito 1, 5 a 9. 1 Pedro 5, 1 a 4. É significativo que Cristo escolheu 12 homens para o apostolado. Mateus 10, 1 a 4. Marcos 3, 13 a 19. Lucas 6, 12 a 16. Os apóstolos estabeleceram apenas homens para o presbiterato. Atos 14, 23. Tito 1, 5 a 9. Todas as qualificações pastorais pressupõem liderança masculina no lar, marido de uma só mulher. 1 Timóteo 3, 2. Tito 1, 6. Nada disso decorre de preconceito, mas da ordem criada por Deus. Segundo, o padrão do Antigo Testamento confirma esse princípio. O Antigo Testamento apresenta exatamente o mesmo modelo. Todo o sistema sacerdotal foi confiado aos descendentes homens de Arão. Êxodo 28, 1. Números 3, 5 a 10. 18, 1 a 7. Os levitas, encarregados do serviço oficial no tabernáculo, eram organizados segundo essa estrutura. Números 1, 47 a 54. 3, 14 a 39. Os anciãos, que exerciam governo sobre Israel, eram homens escolhidos dentre as tribos. Êxodo 3, 16, 18, 21 a 26. Números 11, 16 a 17. Deuteronômio 1, 13 a 17. As autoridades civis de Israel eram instituídas segundo o padrão masculino revelado por Deus. Deuteronômio 17, 14 a 20. Assim, desde Moisés até os profetas, a liderança oficial da comunidade da aliança, ou sob a autoridade da lei de Deus, permaneceu nas mãos de homens chamados e qualificados por Deus. Em terceiro lugar, o governo civil também está sujeito à ordem criada. O mesmo princípio aparece na esfera civil. A magistratura ou Estado é uma instituição divina. Leia Gênesis 9:6 e Romanos 13:1. O magistrado exerce um ministério público de justiça em nome de Deus, devendo aplicar sua lei com imparcialidade. Êxodo 18:13 a 26. Deuteronômio 1, 16 a 17. 16, 18 a 20. 17, 8 a 13. Salmo 82. Romanos 13, 1 a 4. Quando a lei estabelece as qualificações para a autoridade civil, utiliza linguagem masculina e apresenta o governante como aquele que deve conhecer, copiar e aplicar pessoalmente a lei do Senhor. Deuteronômio 17, 14 a 20. Da mesma forma, os juízes e oficiais civis levantados dentre uma comunidade devem ser homens capazes, tementes a Deus, amantes da verdade e inimigos da avareza. Êxodo 18, 21 a 26.
Ao longo da história bíblica, o padrão normativo permanece: patriarcas, anciãos, juízes, sacerdotes, reis, profetas, apóstolos, presbíteros. Todos pertencem ao mesmo princípio de liderança masculina estabelecido por Deus. Quarto, e quanto às mulheres que exerceram papéis de destaque? Alguns citam Débora, Hulda ou Esther como objeção. Entretanto, esses episódios não anulam a regra geral da palavra de Deus. Débora atuou durante um período de profunda decadência espiritual de Israel. Juízes 4-5. O próprio relato evidencia a relutância de Baraque em cumprir sua responsabilidade militar, e Débora anuncia que a honra da vitória não seria dele. Juízes 4:8-9. O texto descreve um momento extraordinário da história de Israel, sem transformar essa circunstância em norma permanente para a organização do povo de Deus. Hulda exerceu um ministério profético específico quando consultada acerca do livro da lei, 2 Reis 22:14-20. Mas não ocupou o sacerdócio, nem o reinado, nem o ofício de anciã governante. Esther, por sua vez, tornou-se rainha por providência divina e foi instrumento para preservar o povo da aliança. Esther 4-9. Porém, não exerceu a magistratura segundo o modelo jurídico mosaico, nem estabeleceu um novo princípio constitucional para Israel. As exceções providenciais demonstram a soberania de Deus em circunstâncias particulares, mas não revogam os princípios normativos revelados na criação e reiterados ao longo das Escrituras. Quinto, a ordem bíblica não diminui a mulher. A exclusão das funções governamentais sobre homens não implica qualquer inferioridade espiritual, intelectual ou moral. A Bíblia registra mulheres de extraordinária fé, sabedoria e piedade. Sara, Rebeca, Ana, Ruth, Abigail, Isabel, Maria e Priscila são exemplos da importância das mulheres na história da redenção. Gênesis 21, 1-7, Ruth 1-4, 1 Samuel 25, Lucas 1-2, Atos 18, 24-26. Contudo, nenhuma dessas mulheres foi estabelecida por Deus como sacerdotisa, anciã governante, apóstola, rainha de Israel, segundo a lei mosaica, ou magistrada civil, normativa sobre homens. A honra da mulher encontra-se precisamente no cumprimento fiel da vocação que Deus lhe confiou, e não na busca por funções que ele reservou aos homens. Bem, o testemunho conjunto do Antigo e do Novo Testamento revela um padrão consistente. Deus confiou o exercício da autoridade governamental sobre homens à liderança masculina, tanto na família quanto na igreja e na magistratura civil. Esse princípio não se fundamenta em costumes culturais, mas na ordem da criação, na lei revelada, na história da redenção e no ensino apostólico. Gênesis 2, 18-24, Êxodo 18, 21-26, Deuteronômio 1, 13-17, 17, 14-20, Juízes 4-5, 1 Coríntios 11, 3, 14, 33-40, Efésios 5, 22-33, 1 Timóteo 2, 11-14, 3, 1-7, Tito 1, 5-9, 1 Pedro 5, 1-4. Assim, a fidelidade ao padrão estabelecido por Deus requer que a autoridade governamental sobre homens seja exercida tão somente por homens, e tão somente por homens qualificados, enquanto as mulheres
são chamadas a desempenhar com igual dignidade diante de Deus as vocações e responsabilidades que o próprio Senhor lhes designou. Quarto ponto da nossa abordagem: o igualitarismo, o feminismo, a idolatria e a subversão da lei de Deus. Tendo em perspectiva que Deus, por meio da sua lei, estabeleceu desde a criação uma ordem de autoridade para a família, para a igreja e para a magistratura civil, devemos agora responder a uma pergunta inevitável: por que esse padrão bíblico é tão amplamente rejeitado em nossa época? A resposta não pode ser encontrada apenas na sociologia, na filosofia política ou na história dos movimentos feministas. Segundo a Bíblia, toda rebelião contra a ordem criada possui uma raiz muito mais profunda: a rebelião do homem contra a autoridade do próprio Deus. O igualitarismo moderno, aplicado aos papéis de gênero, bem como o feminismo em suas diversas manifestações, não deve ser compreendido apenas como um movimento social ou político. Em sua essência, trata-se de uma manifestação da antiga rebelião da criatura contra o Criador. É a tentativa de redefinir a realidade fora dos termos da lei de Deus, abolindo distinções ordenadas por ela, o que é idolatria e rebelião pactual. Pois somente a lei de Deus tem a prerrogativa para definir a realidade em termos morais. Deuteronômio 4, 1 a 2, 16, 20, Isaías 8, 20, Tiago 4, 12, o que inclui a categoria de autoridade, de hierarquia e da função de papéis. Assim como Satanás prometeu autonomia ao homem no Éden, sereis como Deus, Gênesis 3, 5, o igualitarismo contemporâneo proclama que o próprio ser humano possui autoridade para redefinir as estruturas estabelecidas por Deus na criação. Essa é a essência de toda idolatria. A idolatria não consiste apenas em prostrar-se diante de imagens esculpidas. Ela consiste em substituir Deus como autoridade suprema por qualquer outro princípio de autoridade. Sempre que o homem reivindica para si o direito de determinar o bem e o mal, o justo e o injusto, ou de reorganizar a criação segundo sua própria vontade, ele está praticando precisamente aquilo que o primeiro mandamento proíbe: a substituição de Deus pela criatura como legislador, ou seja, a substituição de Deus por um ídolo. Êxodo 23, Deuteronômio 5, 7, Isaías 42, 8, Romanos 1, 18 a 25. Foi exatamente isso que ocorreu na queda. O pecado original não foi simplesmente comer um fruto proibido. O pecado consistiu na tentativa de substituir a lei revelada por meio da palavra de Deus pelo padrão e julgamento autônomo da criatura. Adão e Eva recusaram-se a reconhecer Deus como legislador supremo e assumiram para si a prerrogativa de decidir o que seria verdadeiro, bom e desejável. Gênesis 2, 16 a 17, 3, 1 a 7. Esse mesmo princípio continua governando ou operando por meio de toda rebelião contra a ordem criada, fundamentada na lei de Deus. Quando uma sociedade afirma que homens e mulheres podem ocupar indistintamente qualquer posição de autoridade, simplesmente porque assim desejam, ela não está apenas propondo uma reorganização administrativa, está afirmando que o homem possui a autoridade para alterar ou redefinir aquilo que Deus estabeleceu. Em outras palavras,
A questão central deixa de ser quem governa e passa a ser quem possui autoridade para definir quem governa. As Escrituras respondem de maneira inequívoca: somente Deus. Desde o princípio, Deus revelou que toda autoridade legítima deriva dele. Gênesis 1, 26 a 18, 9, 6. Romanos 13, 1 a 4. Nenhum governo é autônomo. Nenhuma instituição possui liberdade para redefinir sua própria estrutura. A família, a igreja e o governo civil existem segundo a ordem criada por Deus e revelada mediante a lei bíblica. O Estado existe como ministro da justiça divina, não como criador autônomo da moralidade. Deuteronômio 4, 1 a 8. Salmo 2, 10 a 12. Isaías 33, 22. Mateus 28, 18 a 20. Romanos 13, 1 a 4. Nesse ponto, a contribuição de Ray J. Rushdoni é especialmente relevante. Ao desenvolver sua compreensão da lei bíblica e da aliança, Rushdoni enfatiza que a autoridade nunca é autônoma, ela é sempre pactual. Toda autoridade legítima existe porque Deus a instituiu, definiu seus limites e estabeleceu sua responsabilidade diante da sua lei. Nenhum governante, nenhum pai, nenhum presbítero e nenhuma autoridade civil possuem autoridade inerente. Todos exercem uma autoridade delegada e, por isso, permanecem continuamente sujeitos ao padrão e julgamento do Supremo Legislador. Essa compreensão pactual destrói tanto o autoritarismo tirânico quanto o igualitarismo. Ela rejeita o autoritarismo tirânico porque nenhum homem possui autoridade absoluta. Somente Deus é soberano. E rejeita igualmente o igualitarismo porque Deus distribuiu funções, responsabilidades e jurisdições distintas entre os diversos governos e esferas que ele mesmo instituiu. A verdadeira liberdade não consiste em abolir essas distinções, mas em exercer fielmente a vocação recebida do Senhor. Deuteronômio 17, 18 a 20. Salmo 82. João 19, 10 a 11. Romanos 13, 1 a 7. Sob essa perspectiva, o feminismo contemporâneo não representa apenas uma reivindicação de novos direitos civis ou de maior participação política. O feminismo é uma cosmovisão pagã que pressupõe que as distinções estabelecidas por Deus podem ser modificadas pela vontade humana. Quando a autonomia do homem substitui a autoridade da lei de Deus, a sociedade passa a reorganizar todas as instituições segundo seus próprios desejos e não segundo a revelação divina. Essa inversão constitui uma forma de idolatria, porque transfere para a criatura uma prerrogativa que pertence exclusivamente ao Criador, que é definir a estrutura da realidade. O homem deixa de perguntar o que Deus ordenou para perguntar o que desejamos estabelecer. A fonte da autoridade deixa de ser a revelação divina e passa a ser a vontade humana. O consenso social, a legislação positiva ou os movimentos culturais. Essa é precisamente a essência da rebelião proibida no Decálogo. Êxodo 23, Deuteronômio 5:7, e denunciada pelos profetas e pelos apóstolos. Juízes 21, 25, Salmo 2, 1 a 3, Isaías 5:20, Jeremias 17, 5 a 9, Romanos 1, 21 a 32, Colossenses 2, 8. Assim, o debate acerca dos papéis de homens e mulheres não pode ser reduzido a uma
discussão sobre costumes ou preferências pessoais. O verdadeiro conflito é muito mais profundo. Trata-se de decidir se a ordem da criação continuará sendo governada pela lei de Deus ou pela autonomia da criatura. O igualitarismo aplicado aos papéis de gênero representa, nessa perspectiva, uma manifestação da antiga tentativa humana de reconstruir a sociedade independentemente da autoridade do Senhor. Por isso, toda restauração genuinamente cristã deve começar fazendo exatamente o que a rebelião rejeitou: o reconhecimento de que Deus é o único legislador, juiz supremo e rei, e que nenhuma instituição humana possui autoridade para alterar a ordem que ele estabeleceu desde a criação. Deuteronômio 16:20, Isaías 8:20, 33:22, Mateus 5:17 a 19, Tiago 4:12. Somente quando família, igreja e Estado voltam a submeter-se à lei de Deus é que a autoridade recupera seu caráter pactual e passa novamente a operar sob o governo santo e justo do Criador. Chegamos ao quinto ponto da nossa discussão: a revolução igualitária como uma revolta contra a ordem pactual da criação. Tendo em vista que o igualitarismo moderno representa uma forma de humanismo ou substituição da autoridade de Deus pela autonomia humana, precisamos agora dar um passo além e analisar o conflito em seu nível mais profundo. O conflito entre duas cosmovisões completamente distintas. Nesse ponto, a contribuição do teólogo Peter Jones é particularmente esclarecedora. Jones demonstra que a crise contemporânea envolvendo identidade, sexualidade, casamento, família e papéis de homens e mulheres não consiste em debates isolados. Todos esses fenômenos fazem parte de uma mesma revolução civilizacional com raízes religiosas profundamente pagãs. Toda cultura é construída sobre uma resposta a uma pergunta fundamental. A realidade é estruturada pelas distinções estabelecidas pelo Deus Criador ou pela unidade autônoma construída pela criatura. Em outras palavras, existem apenas duas cosmovisões fundamentais: o cristianismo bíblico e o paganismo idolátrico. A primeira se fundamenta na palavra de Deus, reconhecendo que Deus criou um universo ordenado, onde existem distinções objetivas, estabelecidas pelo próprio Criador. A segunda se fundamenta no conteúdo da mente de Satanás, procurando eliminar essas distinções, afirmando que elas podem ser redefinidas conforme a vontade humana. Sob a perspectiva das Escrituras, a criação inteira foi organizada segundo categorias estabelecidas por Deus. O Senhor separou luz e trevas, céu e terra, mar e continente, dia e noite. Separou o santo do profano, o puro do impuro, a verdade do erro, a justiça da impiedade. Dentro dessa mesma ordem criada, estabeleceu também a distinção entre homem e mulher, conferindo-lhes igual dignidade como portadores de sua imagem, mas funções distintas dentro do governo da criação. Gênesis 1 a 31, 2, 18 a 25, Levítico 10, 10, Deuteronômio 22, 5, Salmo 104, Romanos 12, 3 a 8. Essas distinções não são produtos da cultura, nem convenções sociais. Elas pertencem à própria estrutura da realidade criada por Deus e baseada
em sua lei revelada. Por essa razão, rejeitar tais distinções não significa apenas alterar costumes sociais, significa insurgir-se contra a própria ordem pactual da criação. É exatamente aqui que a autonomia humana entra em conflito com a lei de Deus. Enquanto a revelação divina afirma que somente Deus possui autoridade para definir quem somos e quais responsabilidades cada pessoa recebeu, e Deus o faz mediante sua lei revelada, a cosmovisão humanista moderna, fundamentada no antigo paganismo, afirma que cada indivíduo possui autoridade para definir sua própria identidade, seus próprios papéis e sua própria função social. Assim, a questão não é apenas política ou sociológica, ela se revela profundamente religiosa. Quem possui autoridade para definir a realidade? Deus ou o homem? A lei de Deus ou a autonomia da criatura? Peter Jones demonstra que o pensamento contemporâneo procura dissolver todas as distinções fundamentais da criação. Se Deus estabeleceu diferenças objetivas, o projeto revolucionário procura transformá-las em construções sociais modificáveis. Se Deus estabeleceu autoridade, o igualitarismo procura substituí-la pela igualdade funcional. Se Deus definiu papéis distintos para homem e mulher, a cultura moderna procura tornar essas diferenças irrelevantes ou inteiramente fluídas. Essa lógica aparece muito além do feminismo. Ela se manifesta na ideologia de gênero, na redefinição do casamento, na rejeição da autoridade paterna, na negação das diferenças entre pai e mãe, na dissolução da família bíblica e na tentativa constante de reconstruir toda a sociedade segundo a vontade autônoma do homem. Entretanto, segundo as Escrituras, a autonomia humana sempre conduz ao caos. Quando o homem rejeita a lei de Deus como fundamento da criação e de toda a vida, ele não elimina a ordem, apenas substitui a ordem divina por uma ordem construída sobre desejos humanos mutáveis. Foi exatamente isso que ocorreu desde a queda. O homem deixou de perguntar o que Deus ordenou, passou a perguntar o que eu desejo. Essa inversão está na raiz de toda a desordem social, escrita na palavra de Deus. Gênesis 3, 1 a 7. Juízes 21, 25. Isaías 5, 20. Romanos 1, 21 a 32. As consequências dessa revolta contra a ordem criada tornam-se visíveis em todas as instituições estabelecidas por Deus. Na família, desaparecem a liderança responsável do marido e a complementaridade entre pai e mãe. A autoridade paterna é enfraquecida. Os papéis tornam-se indistintos e a estrutura do lar perde sua estabilidade pactual. Gênesis 2, 18 a 24. Deuteronômio 6, 4 a 9. Efésios 5, 22 a 33. 6, 1 a 4. Na igreja, a autoridade bíblica dos presbíteros é frequentemente substituída pelos critérios culturais de representatividade, igualdade funcional e adaptação aos valores da sociedade contemporânea. A fidelidade às qualificações estabelecidas na palavra de Deus cede lugar à conformidade com as expectativas do espírito da época. 1 Timóteo 2, 11 a 14, 3, 1 a 7, Tito 1, 5 a 9, 1 Pedro 5, 1 a 4. Na magistratura civil, o Estado deixa de reconhecer-se como ministro da justiça de Deus e passa a considerar-se fonte autônoma do direito. A autoridade civil já não busca conformidade com a lei revelada, mas afirma a justiça
como expressão da vontade humana, do consenso político ou das transformações culturais, atribuindo ao poder civil a prerrogativa de redefinir instituições criadas por Deus, como o casamento, a família e a própria compreensão da identidade humana. Deuteronômio 4, 5 a 8, 17, 18 a 20, Salmo 2, 10 a 12, Isaías 33, 22, Romanos 13, 1 a 4. Essa inversão produz uma consequência ainda mais profunda, quando todas as distinções estabelecidas por Deus passam a ser consideradas opressivas, nenhuma autoridade permanece legítima. Se não existe uma ordem criada, também não existe fundamento objetivo para a família, igreja, governo, justiça ou moralidade. Tudo passa a depender exclusivamente da vontade humana. Por isso, a revolução igualitária jamais se limita à questão dos papéis entre homem e mulher. Ela, inevitavelmente, alcança toda a estrutura da civilização. Hoje, questiona-se a autoridade do marido. Amanhã, a autoridade dos pais. Depois, a autoridade dos presbíteros. E, finalmente, a autoridade da própria Escritura ou Deus. É exatamente essa progressão que as Escrituras descrevem quando o homem troca a verdade de Deus pela mentira e passa a servir a criatura em lugar do Criador. Romanos 1, 21 a 32. Em contraste com essa revolução permanente, a cosmovisão bíblica proclama que a verdadeira liberdade não consiste em abolir as distinções estabelecidas por Deus, mas em viver segundo elas. A ordem criada não limita o florescimento humano, ela o torna possível. A lei de Deus não é uma restrição arbitrária, mas a revelação da estrutura moral da própria criação. Deuteronômio 30, 15 a 20. Salmo 19, 7 a 11. 119. Mateus 5, 17 a 19. Assim, a restauração da família, da igreja e da sociedade não será alcançada por meio de novas teorias igualitárias, nem pela contínua redefinição dos papéis humanos. A verdadeira reconstrução começa quando homens e mulheres reconhecem novamente que o Criador possui o direito exclusivo de definir sua criação mediante a lei revelada em sua palavra. Somente uma civilização edificada sob a autoridade da lei de Deus preservará as distinções que ele estabeleceu, honrará as vocações que ele distribuiu e refletirá em todas as esferas da vida a sabedoria, a justiça e a ordem do seu governo eterno. Gênesis 1, 26 a 28, Deuteronômio 4, 5 a 8, 16, 20, Salmo 2, Isaías 8, 20, 33, 22, Colossenses 1, 15 a 18. Para concluir, então, ao longo deste estudo, vimos que a questão da autoridade entre homens e mulheres não deve ser respondida pelos pressupostos da cultura contemporânea, mas pela autoridade suprema da lei de Deus. Desde a criação, o Senhor estabeleceu uma ordem que se manifesta na família, na igreja e na esfera civil, atribuindo responsabilidades e vocações distintas ao homem e à mulher. Essas distinções não são resultado de construções culturais, mas expressão da sabedoria e vontade do Criador revelada em sua lei. Também vimos que o igualitarismo aplicado aos papéis de gênero, em sua forma ideológica, não representa apenas uma proposta de reorganização social, mas uma manifestação da antiga rebelião da criatura contra o Criador, substituindo a autoridade de Deus pela autonomia humana. Quando a ordem estabelecida por Deus é rejeitada,
Não apenas a família é afetada, mas também a igreja, o Estado e toda a estrutura da civilização. Isso não significa diminuir a dignidade da mulher. Pelo contrário, a Bíblia honra a mulher como portadora da imagem de Deus e lhe confia uma vocação indispensável na família, especialmente como esposa e mãe, exercendo verdadeira autoridade sobre seus filhos e contribuindo de maneira essencial para a preservação e continuidade da aliança. A dignidade da mulher não depende de ocupar as mesmas funções do homem, mas de cumprir fielmente o chamado que Deus lhe concedeu. Portanto, a Igreja de Cristo não deve moldar sua doutrina segundo o espírito desta época, mas permanecer firme na verdade revelada nas Escrituras. Somente quando reconhecemos Deus como o único legislador, juiz supremo e rei e submetemos todas as áreas da vida à sua lei, encontramos a verdadeira ordem, a verdadeira justiça e a verdadeira liberdade. Que o Senhor conceda à sua igreja discernimento, coragem e fidelidade para preservar a ordem da criação, proclamar toda a sua palavra, sem temor, e viver para a glória daquele que estabeleceu todas as coisas segundo sua perfeita sabedoria. Bom, pessoal, vamos ficando por aqui. Eu agradeço sua atenção por ter assistido, acompanhado este conteúdo até aqui no final. Peço que deixe sua curtida, comente e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no canal do IMTTRB.